Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui do canal, tratando em geral, né, de decisões de superiores tribunais, STF, TST em matéria trabalhista, em matéria correlata, como a responsabilidade civil. E, desde já, se você ainda não está inscrita, não está inscrito, convido para se inscrever no canal, ativar as notificações, estamos com uma maior regularidade nos vídeos, é essa a minha intenção, de trazer sempre um conteúdo interessante para vocês. A análise de jurisprudência desse tipo eu considero muito importante para depois medir a nossa atuação, para a gente conhecer como é que estão os entendimentos de acordo com os ministros, vocês já saberem mais ou menos o que esperar, até por uma parte que hoje em dia se chama de jurimetria, acho que pode ser bastante interessante. E, desde já digo para você não se esquecer de curtir e compartilhar o vídeo para quem você achar que merece e que vai apreciar esse conteúdo. Te convido também para integrar a comunidade Evoluindo Direito do Trabalho. Nós estamos com aulas semanais ou quinzenais, e aí depende, a aula quinzenal normalmente é ao vivo, e depois ela fica disponível na plataforma, e sempre vai ter a aula gravada também na plataforma, sobre temas os mais diversos possíveis. Então, já falamos da mudança do estado de emergência, já falamos do teletrabalho na MP 1108, já falamos de poder disciplinar do empregador, vamos falar de responsabilidade subsidiária da administração pública, ou seja, aqueles temas que nós estamos sempre precisando, então, seja absoluta novidade ou não. Responsabilidade subsidiária da administração não é novidade, teve mudança, mas é importante que a gente continue falando sobre isso. Aqui no canal, inclusive, já analisei a decisão que trata da mudança de entendimento da responsabilidade subsidiária da administração pública, e nós vamos tratar de questões de ônus da prova. Então, nós estamos sempre debatendo no canal do Telegram também, vira uma rede de contatos interessante, todo mundo podendo trocar ideias sobre o direito do trabalho. Então, fica o convite, a comunidade funciona como uma assinatura, então você pode assinar trimestral, semestral, pode até assinar mensal, mas acho que aí não consegue ainda aproveitar todo o conteúdo que pode ter. Se você assinar agora, você já tem acesso às aulas anteriores e passa a ser convidado para os próximos encontros ao vivo também, sempre podendo acessar depois na plataforma e podendo tirar dúvidas e falar comigo para a gente continuar trocando ideias. Então, fica o convite, é uma forma de você se manter atualizado em direito do trabalho, atualizado em direito do trabalho, muito além do que se fazia pelo podcast, até porque, para quem conhece o podcast Drops de Direito do Trabalho, nós estamos mudando um pouquinho a filosofia lá, vamos ter mais convidados e um tratamento mais newsletter, e a parte mais doutrinária mesmo, de temas que a gente tem que tratar, vamos ficar mais pela própria comunidade e pelos cursos. E quem faz parte da comunidade, depois tem desconto garantido nos cursos online que eu ministrar. Muito bem, vamos continuar com a decisão da DIN 5766, nós vimos alguns votos no vídeo anterior, eu hoje serei mais breve, se faltar, a gente fica para uma terceira edição, se for o caso. Vamos tratar aqui hoje do voto mais importante, que é o voto que definiu, na verdade, o processo, que definiu o texto final, que é o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi o voto vencedor, que gerou, portanto, o entendimento final do STF, que foi o voto que prevaleceu. E ele já começou dizendo que ele ia adotar uma posição intermediária entre o relator e a divergência inaugurada pelo Fachin, porque, como vocês lembram, o relator Barroso entendia que não eram inconstitucionais os dispositivos, mas precisariam de uma interpretação conforme, ele deu alguns critérios para isso, que eu não vou retomar, então convido você para assistir o vídeo anterior, e o ministro Fachin entendeu pela inconstitucionalidade total, seja da parte de honorários de perício, de perito e honorários advocatícios, seja a parte de custas, no caso do arquivamento, e sem justificativa da ausência do trabalhador. E aí ele diz o seguinte, que então ele vai adotar aqui o ministro Alexandre de Moraes um entendimento intermediário. Ele fala que, e ele diz uma coisa bem importante, ele começa dizendo que isso que se fala da justiça gratuita, que essa dispensa ela não é absoluta, né, do pagamento de custas e de honorários. Diz que a lei mesmo contempla a possibilidade do beneficiário da justiça gratuita, se ele tiver recursos necessários suficientes depois do fim do processo, se sucumbente, ele pode ser chamado a arcar nesse período de 2 anos, a arcar com essas despesas processuais e os honorários. Então, não é uma isenção absoluta ou definitiva dos encargos, mas é uma dispensa de antecipação do pagamento.
Então, ele diz, e aí isso é bem importante, porque ele fala, é ali que ele vai fazer o corte dele na questão trabalhista. O que importa é que deve ficar comprovado que a vulnerabilidade não existe mais. Então, a vulnerabilidade é que justifica a justiça gratuita, em qualquer esfera da justiça. É que na trabalhista, a presunção do vulnerável é do trabalhador, né? Mas, e ele diz que não é nada matemático, era vulnerável, que ele dá eu acho bem interessante essa parte, diz que era vulnerável, aí ganhou 2, tem que pagar 1, então ele fica com 1, com uma presunção de que quem ganhou 2 não é mais vulnerável. Ele diz, não é assim que funciona. O ordenamento jurídico estabelece que, comprovada a cessação de situação de vulnerabilidade, seria possível, até na justiça comum, a modulação e a possibilidade de redução dos benefícios que tinham sido antecipadamente reconhecidos. Então, não paga antes, pode ser que tenha que pagar depois, isso é na justiça, se não houver vulnerabilidade. Então, ele diz o seguinte, e aí ele passa para a parte trabalhista da reforma trabalhista. Será que essa mudança foi proporcional, foi adequada? Então, ele faz, o questionamento apesar das alterações, nós teremos, então, pleno acesso ao Poder Judiciário? Apesar das alterações, é mantida a proteção ao hipossuficiente que tem direito constitucional à justiça gratuita? Ou aquele que entra na ação hipossuficiente ganha e continua hipossuficiente? Será que o que ele ganha automaticamente deixa a hipossuficiência dele? Então, ele diz que o texto legal dispõe já que, se o beneficiário da justiça gratuita não obtiver em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo, que isso aqui é cruel, né? E aí ele diz isso, que não é razoável o artigo 790b, parágrafo 4º dos honorários periciais, nem o 791A, parágrafo 4º dos honorários advocatícios. Ele diz que essa responsabilização nua e crua, sem análise realmente da hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, não é razoável. Ele diz que a gente tem que ver que essa condenação, esses pagamentos de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, se essa compensação, porque na prática é uma compensação, por mais que se diga que não, mas né, uma compensação, ele ganhou, mas ele não recebe, então de uma certa forma está compensando porque vai para o advogado da outra parte, porque a gente não fala em compensação porque, isso eu sempre falei, né, tem empresas que acham que o dinheiro é dela, né, que o dinheiro não é do advogado dela, o dinheiro é do advogado, honorários advocatícios são do advogado, não são da empresa, então a empresa paga tudo, o trabalhador não recebia tudo e ficava retido uma parte para pagar os honorários do advogado da empresa, e é isso que ele diz, simplesmente entender que por ser vencedor em um processo, ou em outro, já pode pagar a perícia, ou seja, sendo vencedor num processo, ele já fica autossuficiente, é uma presunção que ele diz que, sendo uma presunção absoluta, para ele fere a razoabilidade do artigo 5º, 24 da Constituição. Porque uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza por si só a condição de hipossuficiência. Ele repete muito isso do por si só, porque nos debates acaba vindo aquela coisa, mas se ganhar 1 milhão, isso, se ganhar 1 milhão, talvez tenha deixado de ser hipossuficiente, mas se ganhar 5 mil de verba alimentar que está sendo devida há 5, 6 anos, não deixou de ser hipossuficiente porque ganhou 5 mil, e é isso que ele explica. Então, o que não tem razão é para entender que o proveito econômico apurado no outro processo é suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Então, não pode ser uma presunção. A não hipossuficiência, o fim da hipossuficiência tem que ser analisado em caso concreto. Então, ele diz que entende inconstitucionais os artigos 790b caput e o parágrafo 4º de 791A, parágrafo 4º, desculpa, do 791A. Então, julga procedente a ação por inconstitucionais, mas não entende inconstitucional, por isso a divergência com Edson Fachin, do dispositivo 844, parágrafo 2º, que trata das custas, porque ele entende o seguinte: para o jurisdicionado que é reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, ele tem um outro requisito, não é só
ser hipossuficiente para ter o benefício da justiça gratuita, ele tem a obrigação de comparecer aos atos processuais. Então, ele entende que justamente para demonstrar esse interesse, né, na justiça, no seu processo, além da hipossuficiência, também é necessário que ele esteja presente nos atos processuais. Justamente por isso, não tem custas iniciais, então não se paga nada para entrar, mas ele entende que não é inconstitucional, porque é razoável esse requisito adicional para o gozo da gratuidade. Então, além da declaração de hipossuficiência, um compromisso de comparecimento quando não tiver motivo, claro, legalmente justificável. Então, parece fazer, né, nessa lógica dele faz bastante sentido, se você entender. Então, assim, então não tirou, então o que adianta? Adianta sim. Se o trabalhador é hipossuficiente e isso não se acaba com ele ser vitorioso naquele processo em parte ou em outro, mas se ele é hipossuficiente, ele, então, além dessa hipossuficiência, ele tem que comparecer aos atos processuais para ser beneficiário da justiça gratuita, para ser merecedor do benefício da justiça gratuita. Em sendo merecedor do benefício da justiça gratuita, a hipossuficiência não deixa de ser presumida tão somente, ou não se acaba, tão somente porque o trabalhador foi vencedor em outra demanda ou com créditos naquela própria demanda, mas sucumbente em outros pedidos que ele tenha feito. Depois desse voto, que ele então declara inconstitucionais as expressões ainda que beneficiária da justiça gratuita, do caput do 790B, 790 parágrafo 4º, para dizer também, declarar a inconstitucionalidade da expressão, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, do parágrafo 4º do 791A, e constitucional 844, parágrafo 2º. E aqui é importante porque a gente tinha aquela dúvida de que tinha gente entendendo que, assim, declarou inconstitucional o 791, acabou, né? O 790B acabou, o 791A está todo inconstitucional no parágrafo 4º inteiro, então não tem mais sucumbência. Tem. O que é declarado inconstitucional é essa expressão desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Então, mantém-se a ideia de existe a sucumbência do trabalhador, beneficiário da justiça gratuita, essa exigibilidade fica suspensa, que é o que eu já falei no outro vídeo. Então, o fato de ter a condenação, como já tem um voto nesse sentido, não implica automaticamente na exigibilidade disso. Então, existe o crédito para o débito, enfim, mas não existe a sua exigibilidade enquanto o trabalhador for considerado hipossuficiente. E aí depois a gente vai ver que eu até vou debater outros acórdãos sobre isso já discutindo, da onde virá a prova e que prova será essa de que ele deixa de ser hipossuficiente. O próprio questionamento da sua hipossuficiência no processo, que eu tenho visto de forma indiscriminada de pessoas desempregadas que ganhavam R$2.000 e a empresa na contestação vem dizer que não houve a prova da hipossuficiência. Se isso não é prova de hipossuficiência, eu não sei o que é, né? Primeiro que já tem a presunção do 40% do salário mínimo, então assim, ali nem entra. Se o sujeito está desempregado, eu acho constrangedor questionar a hipossuficiência da pessoa que está desempregada, com toda a franqueza. O ministro, então, Luiz Roberto Barroso, depois desse voto do ministro Alexandre, porque ele sempre acabava interferindo depois dos votos, como vocês já perceberam, ele disse que, a lógica do voto dele, embora ele já tenha votado e falado horas e horas, ele continua justificando o voto, ok. Ele tem um critério para quase tudo quando ele julga, que é saber quem paga a conta. Então, ele quer ver se é justo ou não, é para ter essa ideia de que realmente quem é que vai pagar essa conta. Então, ele diz assim, que essa alternativa, que tem ressalva, né, que ele fez as ressalvas de não passar do teto, enfim, tudo, que não pode pegar de verba salarial, e que algum pobre vai pagar essa conta, então que seja aquele que perdeu o processo. Enfim, isso eu não vou mais voltar. Aí o ministro Alexandre de Moraes diz que também é importante lembrar que muitas e muitas vezes o hipossuficiente, que essa é a nossa realidade, né, quando ele ingressa e demora a ganhar, ou foi mandado embora, não foi reconhecido nada até então. Então, quando ele ganha 6 mil, que, nossa, para nós é um monte de dinheiro nas ações trabalhistas, quando ele ganha 6 mil, ele pode já estar devendo 12. E ainda vai ter que pagar 3 para a perícia, se for o caso. Então, ele ganhando 6 mil, num processo que ele perdeu a insalubridade, portanto, tem honorários do perito, não deixou de ser hipossuficiente. Imagine que ele teve processo que o trabalhador ficou devendo, que ele não recebeu nada.
de acordo com alguns julgados. Então, ele tinha para receber R$3.000, os honorários do perito foram em R$3.000, ele perdeu a insalubridade e não ganhou nada. E aqueles R$3.000 que ele tinha para receber, é óbvio que já não iam tirá-lo da pobreza, da hipossuficiência. Ele continuou desempregado sem receber as verbas rescisórias que eram devidas. Então, essa é a divergência que o ministro Alexandre Moraes faz, porque ele diz que essa é a questão, não é aritmética a conta. Não é assim, você vê a ação, ele pediu 12.000, ganhou 6, agora então desses 6 eu posso tirar 3 para pagar o perito e mais 1.500 para pagar honorários advocatícios, e ele ganha 1.500. Mas como que aqueles 6 tinha tirado ele da condição de miserabilidade? É nesse sentido que ele diz. Então, você não pode tirar desse processo, porque o ganho no processo não significa a saída da situação de miserabilidade, de hipossuficiência, né? Então, eles até divergem, ficam falando um pouco sobre essa questão da norma, o que é, qual é a inconstitucionalidade. Então, a inconstitucionalidade está nisso, né? Então, ele tem sido beneficiário da justiça gratuita desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Os créditos são capazes de suportar a despesa, eventualmente. Se ele ganhou 6.000 e tem que pagar 3, de fato, há créditos que suportam a despesa. Só que isso não lhe retira a hipossuficiência e a vulnerabilidade. E se ele ainda é hipossuficiente, apesar disso, então não se pode retirar nada dele. Certo? Então, ele diz que essa é a inconstitucionalidade e não a sequência disso, ou seja, pode haver a suspensão, como a gente já tinha comentado antes. Então, depois desse voto, desse ligeiro debate, que dessa vez foi ligeiro mesmo, o ministro Barroso novamente trouxe seu ponto de vista, e o ministro Alexandre Moraes explicando que se o requisito é a hipossuficiência para a justiça gratuita, o fato do crédito ser capaz de suportar a despesa não tira a hipossuficiência, não tira a miserabilidade. E então, a ministra Carmen Lúcia pediu para fazer uma antecipação de voto, para dizer que ia votar, pedindo vênia, enfim, né, o ministro relator Alfachin, para votar no sentido da parcial procedência, acompanhando o voto do ministro Alexandre Moraes. Eles começam a fazer essas antecipações para já meio que dar o tom do que vai prevalecer, para ver se todo mundo vai querer desenvolver mesmo seu voto, os votos são longos, né? A ministra Carmen Lúcia traz alguns dados, até a própria questão relacionada ao número exacerbado de ações trabalhistas comparado a outros países, ela diz que esse dado é contestado. Então existe um relatório, né, que deu origem à Lei 13.467, elaborado por um senador, que ele disse que o Brasil é responsável por 98% das ações trabalhistas ajuizadas no mundo, e tem só 3% da população mundial, e que isso seria atribuído ao atual desenho do processo trabalhista. E ela diz que esse dado é contestado por alguns, e ela traz alguns autores que rechaçam, até fazendo uma conta. Então, se 4 milhões de ações trabalhistas são 98% do total mundial, só sobram 81.000 ações trabalhistas anuais, em todo o planeta. Então, né? Sim, só tem isso, então, são 4 milhões de ações trabalhistas no mundo, nós temos 98%, então 2% seriam 81.000 ações, e 80.000 ações no mundo todo não é nem razoável. Só nos Estados Unidos, que tem, né, não tem uma justiça do trabalho, mas isso não significa que não tenham ações trabalhistas, que, aliás, é uma confusão comum no meio empresarial, quando se discute sobre a extinção da justiça do trabalho, como se as ações trabalhistas fossem deixar de existir por não ter uma justiça especializada, quando muito mais vantajoso é, inclusive para as organizações empresariais, que haja uma justiça própria, com estudiosos que só fazem isso e podem analisar, inclusive, o seu caso concreto, o seu tipo de economia, mas enfim. Então, nos Estados Unidos, que nós temos as class actions, que são ações enormes, lá, pelo menos, existem, assim, que tudo é de milhão, já existe uma estatística que diz que tem 600.000 ações trabalhistas anuais na Alemanha. A Itália teria 300.000. Então, assim, como que nós temos 98%? Então, vejam, essa estatística já, talvez aquele dado não seja exatamente o mais adequado. Também tem a questão de quando a Justiça do Trabalho foi criada, no contexto de consolidação de direitos trabalhistas, que a gente precisou instrumentalizar, e aí a ministra Carmen fala que é incompatível com a Constituição que o tratamento da justiça gratuita na Justiça do Trabalho seja menos benéfico aos litigantes, que são normalmente trabalhadores buscando verbas de natureza alimentar,
que é aquele conferido pelo legislador para a Justiça Comum. Gente, o ranking dos pedidos na Justiça do Trabalho, o ranking dos pedidos mais feitos, né, quais são os maiores direitos, os grandes direitos pedidos, são aviso prévio, verbas rescisórias FGTS, 40% da FGTS, multa do 477. São verbas alimentares, são as rescisórias, geralmente da pessoa que já foi despedida e ficou sem emprego e não recebe as rescisórias. Então, vejam, imagina trazer um tratamento para esse trabalhador que já não recebeu aquilo que permitiria que ele sobrevivesse na perda do emprego, ainda não ter um tratamento diferenciado ou, no mínimo, igual à da Justiça Comum. E é nesse sentido que a ministra Carmen Lúcia vota. Aí depois a ministra Rosa Weber faz uma parte para esclarecer até a questão do arquivamento, para dizer que quem dá causa 2 vezes ao arquivamento depois tem a penalidade de perda do direito de reclamar pelo prazo de 6 meses, então existe uma penalidade sim, para quem deixa de comparecer, né, que é a apreensão e tudo mais, que é parecido com a apreensão, mas apesar disso, né, justamente nesses termos, apesar disso, ainda assim, o entendimento de que é melhor acompanhar o ministro Alexandre Moraes. E não no caso da ministra Rosa Weber, ela acompanha o ministro Fachin, e esse voto a gente vai deixar para ver em outra oportunidade. Só quero destacar, por fim, o voto do ministro Dias Toffoli, porque ele também vota acompanhando o ministro Alexandre de Moraes, que acha que trouxe uma solução adequada, e com acompanhamento da ministra Carmen Lúcia, ele já vai se desenhando. E aí ele diz uma coisa muito interessante, que nós somos um país desigual e tudo mais, que somos um país continental, a justiça está presente em todas as áreas do país inteiro. Não podemos trazer para a Justiça do Trabalho a ideia do contrato civil, do contrato entre partes que tenham a mesma estatura, então considerar isso, aquela ideia do ministro Gilmar Mendes e do próprio ministro Barroso, de empoderar os trabalhadores, trazer autorresponsabilidade, entender que eles são plenamente capazes de compreender o que eles estão fazendo, isso é uma ilusão, isso é ilusório. Inclusive, a maior parte dos trabalhadores, se você perguntar para eles, eles só querem receber o salário do mês. Muitos nem sabem os outros direitos que eles podem ter. Então, que bom que tem uma advocacia trabalhista disposta a mostrar, não, você não tem direito só às rescisórias. Se você não recebeu as rescisórias no prazo, você tem direito a uma multa, porque isso não é muito conveniente para a empresa. Ela não paga no prazo, o trabalhador só pede aquilo, ela ainda pode parcelar e nem tem uma penalidade. Então, se você deixar nessa autorresponsabilidade, você partir de uma ideia de uma educação legal e constitucional, de um conhecimento jurídico que 95% dos trabalhadores brasileiros não têm. Então é problema deles, não é problema nosso, né? Como é problema nosso. É problema nosso de toda a sociedade com letra maiúscula. Então, por isso a advocacia atua. E às vezes, sim, tem pedidos que vão ser julgados improcedentes, e muitas vezes a ideia foi do advogado, não foi da parte, e a parte que depois tem que arcar com isso, já sabemos, isso é uma outra questão. Mas não dá, e o ministro Dias Toffoli traz isso à tona, para dizer que todo mundo é igual na relação de trabalho, então as partes podem tomar as decisões. Então, ele diz que num país que tem 25 mil pessoas morando nas ruas e nas praças de São Paulo, o judiciário tem que estar presente, trazendo justiça às pessoas que não têm acesso a ela. E aí ele fala, a justiça brasileira custa caro, mas não tem nenhuma justiça no mundo que tenha a possibilidade de qualquer cidadão a ela ter acesso. E todo cidadão tem acesso até ao STF pelo meio da Defensoria Pública ou pela justiça gratuita. Então, isso é muito importante, né? Então, ele diz que ele é um defensor, anotem isso, ministro Dias Toffoli, fui e sou um defensor da justiça do trabalho contra todos aqueles que falam contra ela. Isso é muito importante do voto. Ele diz, a justiça do trabalho, infelizmente, digo, ministra Rosa, Vossa Excelência que de lá é oriunda, é necessária. Nós não vivemos num mundo em que a justiça do trabalho seja prescindível. Nós vivemos num mundo em que a justiça do trabalho é imprescindível. E a gente sempre fala, gente, a justiça do trabalho, assim como o direito do trabalho, se justificam no sistema capitalista, para sistema de pesos e contrapesos, para que a gente tenha limites, né? É justamente nisso. Então, de toda forma, ele faz um longo estudo aqui da questão econômica, ele diz que gostaria de acompanhar o ministro Fachin, mas que o voto médio deve prevalecer e justamente por isso ele vai acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, que ele acha que pode fazer mais sentido.
Tá? Até agora estou vendo, eu não tinha falado do voto do ministro Gilmar Mendes, mas ele fala muito disso, ele fala em outros processos também, que a gente tem que dar autorresponsabilidade, autonomia, ele fala dos prejuízos da justiça do trabalho, do quanto se paga, e que é importante impedir o ajuizamento de demandas temerárias e responsabilizar as aventuras jurídicas, afastando a ideia de que a justiça do trabalho é um lugar de apostas ou aventuras jurídicas. Eu poderia dizer o mesmo das ações consumeristas, né? Os consumidores alçados a grandes protegidos pela sua vulnerabilidade, não só econômica, mas principalmente jurídica nas relações de consumo, nós também vemos ações temerárias. E no juizado especial, nem honorários tem. Né? Então, a gente tem que aí tratar com a mesma medida. A semelhança do trabalhador com o consumidor, ela não pode servir só para quando convém, ela serve para tudo. Né? Mas, enfim, então, eu vou deixar o voto do ministro Gilmar e da ministra Rosa, porque eles são tão diferentes entre si, eu vou deixar para o último vídeo dessa série, espero que vocês não estejam cansados de ouvir sobre isso, mas é porque eu acho que a gente ainda vai ter que falar sobre isso, principalmente pela falta de efeitos modulatórios, mas, como eu já disse para vocês, mais do que isso, acho que o mais importante aqui é a gente perceber como cada ministro tem em conta os direitos dos trabalhadores, os direitos dentro do direito do trabalho, as relações empregado-empregador, verificar o que está sendo, a que está sendo dado o maior valor, se é a questão do direito econômico, se é a questão de preservação das empresas, se isso tem que se compatibilizar com a dignidade do trabalhador, e não qualquer trabalho, e sim trabalho digno. Então, como está essa linha de entendimento? Porque essa linha, nesses votos que eu estou apreciando, essa linha depois dá o tom para outros assuntos julgados na STF, basta a gente ver a questão da ultratividade recentemente julgada, então declarada inconstitucional, portanto, constitucional artigo 614 pós-reforma, no sentido de vedar a ultratividade, e o principal argumento do ministro Gilmar é que tem que incentivar a negociação e não podia continuar só com as boas condições para o trabalhador, sem que tenha nada em troca. Como se negociação coletiva fosse isso. Na hora que você diz que continua valendo a ultratividade, valer a convenção inteira, não só uma outra cláusula, é tudo. E, inclusive, isso se aplica também para aquelas cláusulas que retiravam direitos dos trabalhadores a partir da negociação coletiva, porque a gente trabalha nesse ganha-ganha, que eu não gosto de chamar de perde-ganha, um ganha-ganha, cada um ganha um pouco, abrindo mão de alguma coisa. Mas esse foi o entendimento que prevaleceu, ou seja, um direito econômico voltado para a negociação coletiva, sim, voltado para que se tente negociar, claro, se vai ficar tudo como está e não precisa negociar, ninguém vai se mexer, é normal isso, e as condições econômicas vão se alterando, mas isso, conjugado com o tal do comum acordo para o dissídio coletivo, pode dificultar um pouco as atuações, é natural. O que a gente espera é que os sindicatos se fortaleçam pelas negociações, busquem efetivas negociações, não só para melhores condições, mas para condições que são adequadas. Eu defendo sempre a negociação coletiva, principalmente pela importância da setorização. A legislação é nacional e as empresas, as economias são regionais, são estaduais, são municipais. Então, é importante a negociação coletiva, porque o banco de horas pode ser muito bom em um determinado setor e péssimo em outro. O 12 por 36 é essencial para a saúde, mas ele não faz sentido no comércio. Então, é importante que os setores econômicos e as regionalizações, as cidades são diferentes, os estados são diferentes, lugares que têm inverno têm um comportamento diferente do que lugares que nunca têm inverno, mas têm estações de chuva. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e só a negociação coletiva pode fazer isso. Então, eu acho mágico você poder usar a negociação coletiva para chegar a condições de trabalho adequadas, melhores ou não, mas adequadas àquela situação, e por um prazo determinado. Eu entendo que isso é importante, que a gente tenha que definir um prazo, porque as situações vão mudando e a gente abre novas rodadas de negociação. Mas isso eu vou deixar para quando tiver o voto completo, quando a gente tiver toda a decisão, então a gente faz um vídeo aqui no canal sobre isso, só para puxar para... Vocês vão ver que essa linha do ministro Gilmar também é a linha dele nesse voto 57 da DIN 5766, e assim nós vamos ter em outras decisões. Continuamos aguardando o tema 1046, que certamente será objeto de vídeo aqui no canal também. Então, mais uma vez, convido você para se inscrever no canal, convido você para integrar a comunidade Evoluindo Direito do Trabalho, fazer parte dessa comunidade de evoluídos, que a gente está sempre buscando maior conhecimento dentro da nossa realidade e buscar sempre a excelência na nossa atuação. Se você gostou desse vídeo, vou te pedir para curtir e compartilhar com quem também pode aproveitar esse conteúdo. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo.